Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do ABAP 101. Continuando a nossa conversa sobre a refatoração do meu relatório de pedidos, no episódio passado eu falei um pouco mais como melhorar o MVC, né? A gente fez algumas alterações para que o MVC fosse melhor respeitado. Nesse episódio eu vou dar uma pausa na minha refatoração e eu vou falar um pouquinho melhor sobre o Design Pattern, que é a base das minhas refatorações para o relatório de pedidos, o Strategy. A minha primeira experiência com Strategy foram nas minhas aulas na K-Solution, onde eu ministrava a academia de ABAP. Naquela época eu nem sabia que se chamava Strategy. Depois de muito tempo fui aprender o que era Strategy. Naquela época eu também usava duas coisas interessantes, que era Template Method e Decorate Partner. São dois outros sub-patterns aí, sub-padrões de projetos, que me ajudam você a ter o código flexível, mas nenhum deles se compara ao Strategy em termos de flexibilidade e robustez de código. Se você algum dia fez as aulas de orientação objeto comigo, foi quando eu comentava sobre polimorfismo com herança. Naquela época eu usava exemplos bem lúdicos, né? Os exemplos da SAP e da K-Solution eram bem lúdicos. Então era aquele esquema, por exemplo, uma classe genérica carro, e duas classes que herdavam dessa classe genérica carro, como por exemplo a classe caminhão e a classe ônibus. Eu sempre pensei também em outros exemplos para tentar trazer um pouco mais próximo da nossa realidade, como por exemplo uma classe conta, aí eu teria uma classe conta corrente e uma classe conta poupança. Para que servia isso daí? Para que se eu fosse calcular o total do saldo, por exemplo, de um banco, eu teria contas correntes e contas poupança. E elas se calculam de maneira diferente. Então eu não precisaria ter um if para do tipo, essa linha é uma conta corrente, então eu calculo de uma maneira. Olha, essa linha é uma conta poupança, calculo de outra. Eu não precisaria ter um if, nem um case, a decisão seria feita através de polimorfismo. Dessa maneira, o que acontecia? Se eu quisesse, por exemplo, ter um terceiro tipo de conta, uma conta investimento, por exemplo, eu não precisaria alterar o programa, tá vendo? Eu pensava em OCP desde aquela época eu nem sabia. E é exatamente nesse ponto que eu destaco as principais vantagens do Strategy. Vamos a elas. A primeira vantagem do Strategy é a separação de responsabilidades. Eu bato muito na tecla que uma classe ela deve ter apenas uma única responsabilidade ou muito poucas responsabilidades. Para falar a verdade, eu prefiro até que tenha apenas uma única responsabilidade. Eu não estou querendo dizer que uma classe deva ter apenas um único método, mas o que se pensa quando eu penso em uma única responsabilidade é o seguinte: você tem que alterar a classe por apenas um único motivo, certo? Então, por exemplo, uma classe ela deve ter a responsabilidade de fazer apenas uma única coisa. No nosso caso da Purchase Order, ela não tem a responsabilidade, por exemplo, de calcular o preço de um produto. Ela não tem a responsabilidade de mostrar a lista de produtos na tela, não é responsável por mostrar nada na tela. Ela é apenas responsável por fazer o gerenciamento de uma purchase order. Outra vantagem também do Strategy, que é bem legal, é a decisão da lógica em tempo de execução. Como que isso funciona? Como é que eu decido qual é a lógica em tempo de execução? Vamos começar lá com o meu exemplo da classe conta corrente, conta poupança. É em tempo de execução que a própria lógica do polimorfismo vai decidir, de acordo com a classe que vier na minha lista, ela tem responsabilidade de fazer o cálculo do saldo. Como, por exemplo, na nossa classe Purchase Order. Ela tem, na hora que eu vou mostrar os dados, o que eu vou fazer? Aí eu vou chamar uma classe que é responsável, por exemplo, de imprimir um relatório em lista ou imprimir em ALV. A Purchase Order, a classe Purchase Order, ela não precisa saber qual das duas, como faz para imprimir um relatório ALV, nem como faz para imprimir um relatório em lista. Ele é apenas o quê? Ele serve de base para que outras classes montem esses relatórios para você. Dessa maneira, eu consigo alterar a lógica da Purchase Order ou adicionar novas funcionalidades sem mexer no restante do código. E tudo isso graças à Strategy. A gente costuma dizer que eu não programo a lógica que eu quero dentro da classe. Eu configuro, ou seja, de acordo com a instância que eu
criei, ou o objeto da classe que eu criei, o programa vai comportar de maneira diferente. Dessa maneira, eu aumento enormemente, eu aumento bastante a capacidade de reuso das minhas classes. Então, dessa maneira, o Strategy vem para te ajudar a realmente fazer essa configuração do seu programa. Então, o seu programa pode se comportar de maneiras diferentes de acordo com a sua configuração. Então, por exemplo, eu tenho a minha classe Context, que seria a minha Purchase Order. Eu tenho um outro elemento do meu Design Pattern chamado Strategy Interface, que ele define como o meu Strategy deve ser chamado, que nesse caso aqui é a minha interface. E aí eu tenho também a implementação do Strategy em si, que é a minha classe que vai ser o display no modo List ou no modo ALV. Então vamos ver como é que fica com um pouquinho mais de detalhes aqui no meu diagrama de classes. Então pegando aqui no diagrama de classes, eu tenho aqui a classe contexto, certo? Que nada mais é do que a minha Purchase Order aqui. A minha interface, tá? É a minha interface que eu faço o Output Generator, ou seja, ela define como o meu Strategy precisa agir. E aí eu tenho minhas classes Strategies concretas, como por exemplo a Report List e a Report ALV, que são as classes que definem exatamente o meu algoritmo que eu quero fazer a implementação da minha lógica, por exemplo. Esse padrão de projeto apareceu pela primeira vez num livro bem conhecido, escrito pela Gang of Four, que são esses três caras aqui, que você vê aí na foto. Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Eu espero que eu tenha falado direitinho. Eles são os autores do livro chamado Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Nesse livro, os autores dividem 23 padrões em 3 categorias. 5 padrões criacionais, como o próprio nome diz, são responsáveis pela criação de objetos. 7 padrões estruturais, que regem, por exemplo, definem estruturas ou maneiras de construir determinadas lógicas, determinadas composições de classes. E mais 11 padrões comportamentais, que são usados para comunicação entre os objetos, como, por exemplo, o Strategy. Com o Strategy, eu logo de cara consigo respeitar de maneira muito fácil 2 princípios do Solid. O primeiro dele é o OCP, o Open Close Principle, ou princípio do aberto e fechado, e o SRP, que é o Single Responsibility Principle, ou princípio de responsabilidade única. Essa figura aí que eu peguei, que vocês estão vendo aí na tela, ele vem do post do Eric Carvalho do Bar8. Tá? A figura é bem bizarra, mas beira até o mau gosto, mas explica bem qual é o sentido. De acordo com esse princípio, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que uma entidade de software ela é fechada para alteração e aberta para a inclusão. O que diz esse princípio? Que uma classe ela deve ser fechada para alterações e ela deve ser aberta para extensões. Trocando em miúdos, uma classe não pode ser alterada, mas novas funcionalidades devem ser adicionadas a essa classe. O Strategy é muito legal e te ajuda bastante a respeitar o OCP, assim como eu já disse antes. Como assim? Por exemplo, aqui no nosso caso que eu mostrei para vocês do Purchase Order. Então ela pode imprimir relatório lista ou LV. E se eu quiser, por exemplo, prover dados para mostrar esses dados na web? Não tem problema. A minha Purchase Order, a minha classe Purchase Order não precisa ser modificada. Eu apenas venho e adiciono novas classes que vão tratar de eu extrair os dados e, por exemplo, alimentar um web service ou responder alguma requisição HTTP para retornar os dados necessários para a minha interface web. Vocês viram? Eu adiciono coisas a meu diagrama de classes, eu adiciono novas funcionalidades, eu estendo o meu diagrama de classes sem necessariamente alterá-lo. Isso é o OCP. Não sei de vocês, mas toda vez que eu ouço OCP, eu lembro disso daqui. Quando esse conceito não é respeitado, uma alteração no seu código pode ser que quebre outras coisas. Uma única alteração pode gerar uma série de outras alterações em cascata dentro do seu código, fazendo com que a sua manutenção fique cada vez mais difícil. Quem nunca passou por um problema? Você mexe num lugar e quebra outro. Tá? Isso é claramente quando você está ferindo o conceito de OCP. Você pode dizer assim, tá legal, mas eu poderia fazer as alterações de uma maneira mais cuidadosa. Eu já
cansei de alterar programas que não necessariamente quebravam, mas isso vai acontecer. E as implicações disso vão muito além da parte de engenharia de software. Como, por exemplo, você começa a fazer alterações no seu código e aí você quebra outras partes. O seu gerente ou seu coordenador vai ficar de cabelo em pé, porque ele não quer mais trabalho para você. E toda vez que você quebra, você tem que consertar. Se você começa a desenvolver o seu software de maneira que você consiga fazer alterações ou estendê-lo sem quebrar o que já está funcionando, fica muito fácil você, por exemplo, adicionar novas funcionalidades. E isso começa a dar base para quê? Base para as metodologias ágeis, para os princípios e metodologias ágeis, na qual você é muito aberto a modificações requisitadas pelo usuário. Por isso que o usuário hoje ele tem essa fama de querer perfumaria, porque aquilo que é importante para ele muitas vezes causa uma alteração no seu código. E o que acontece? Você vai precisar alterar o código que vai quebrar, que vai gerar mais problema, que vai quebrar e assim por diante. Então, uma necessidade que o usuário tem, você acaba se fechando para ele, você acaba se protegendo através de burocracia, de contratos, e você não implementa essa alteração para ele. Por quê? Porque uma alteração pode ser que quebre e gere muitos outros problemas para você. Então, viu como que é só a implementação do strategy, do OCP, do princípio do aberto e fechado, você é muito além da engenharia de software. Então, por isso que esses conceitos são bem importantes você entender e saber como aplicá-los. Você ainda deve estar pensando, até mesmo deve estar até meio perturbado ainda com aquela imagem do princípio aberto e fechado. Mas eu tenho certeza que essa imagem dos Legos aqui representam muito bem o princípio da responsabilidade única. Muitos de vocês devem conhecer o Lego. Para muitos de vocês deve ser o brinquedo mais legal que vocês já tiveram, certo? Pelo menos que os pais adoram da Lego, porque você acha que a criança está criando, está desenvolvendo criatividade, desenvolvendo raciocínio e etc. Eu sempre gostei de Lego. Eu tenho muitos Legos aqui em casa. Meus filhos têm muitas e muitas peças. Eu não sei quantas peças de Lego eles têm e eles adoram brincar com Lego. Na minha época não tinha Lego. Quer dizer, eu não tinha Lego, porque a minha mãe não comprava Lego para mim. O que eu tinha? Eu tinha um negócio chamado Poly, que no final das contas era a mesma coisa. Peças que se encaixavam para montar coisas. Então você conhece Lego. Essa daqui a peça é inconfundível, tá? Você consegue encaixar ela facilmente. É muito difícil você ficar com um Lego na mão e não querer começar a montar alguma coisa. Qualquer coisa, você vai ficar encaixando, desencaixando. Pelo menos eu sou assim. Por quê? Porque a interface dele é muito simples. Tem os pinos e você sai encaixando as peças formando figuras. E esse é o principal ponto. Ele é bem simples. Um bloquinho desse daqui, ele é extremamente flexível. Por quê? Porque ele só tem uma única responsabilidade, encaixar peças umas nas outras. Com esse tipos de blocos aqui, eu consigo criar N outras coisas, como por exemplo, essa figura aqui, tá? Que foi um modelo que eles montaram para falar sobre a Legoland. Então, vocês conseguem ver que graças a esse tipo de peças, eu consigo chegar a isso. Por quê? Porque elas são simples e com isso eu garanto uma alta coesão entre uma peça e outra. Elas se encaixam perfeitamente, as interfaces são muito bem definidas. E graças a essa coesão e essa simplicidade das peças, que a interface dela é extremamente conhecida, todo mundo sabe o que fazer com uma peça de Lego. Então agora, por exemplo, pega essa peça aqui. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas ela é a tampa de uma cabine de uma nave. Ela ainda é um Lego, mas é um Lego extremamente especializado. Ela faz muito bem o que ela se propõe. Ela ainda continua tendo uma única funcionalidade. Mas pelo fato dela ser tão específica, ela acaba sendo limitada. Eu não vejo problema em peças especializadas. Afinal de contas, elas fazem muito bem o trabalho delas. Mas esse é o problema. Se todos os Legos fossem especializados, eu não conseguiria criar nada além disso. Eu não conseguiria chegar até isso. Uma X-Wing, ela tem uma série de outras peças que são bastante genéricas. Por exemplo, aqui na asa a gente consegue ver várias peças que são bem genéricas. Tanto é que essa nave eu preciso me esconder dos meus moleques, porque a vontade deles era desmontar para montar outras coisas.
Tá bom, antes que você fale assim, deixa ele montar o Lego, etc. Não, essa nave aqui, ela é xodó, porque foi o primeiro Lego do Star Wars que nós montamos. E ele tem N outras peças que eles podem utilizar. Mas, por exemplo, essa peça aqui, essa nave, ela tem várias peças genéricas, mas também uma série de outras peças que elas são bem específicas. Essas peças que são mais genéricas, elas continuam sendo simples, lembram? Né? Essas duas aqui. E aí você consegue fazer N outras montagens. Por isso que o princípio da responsabilidade única, ele é tão importante. Por exemplo, no caso da minha Purchase Order, eu não preciso acoplar nenhum outro tipo de lógica a ela. Ela fica somente com a responsabilidade de gerenciar ordens de compra ou Purchase Orders. Eu não preciso aqui criar uma classe que ela é extremamente complexa. Com isso, a minha classe fica simples, as minhas interfaces com essa classe ficam simples, e aí vocês lembram? Eu consigo utilizá-las em N outros lugares. Agora, como por exemplo a tampa aqui da X-Wing, ela é muito boa para ser tampa de X-Wing, mas pelo fato dela ser muito específica, o reuso dela é bastante limitado. Da mesma maneira, quando a sua classe começa a ganhar muitas responsabilidades, o que acontece? Ela começa a ficar complexa, ela começa a ficar especializada, limitando enormemente a possibilidade de reuso dela. Então aquele meu post, por exemplo, que eu falo sobre a falsa orientação objeto, naquela época ainda não tinha noção ainda da orientação objeto 2.0. Minha cabeça ainda trabalhava na orientação objeto 1.0. Então naquele meu post da falsa orientação objeto, eu dizia exatamente isso. Eu criticava o uso da orientação objeto lá na firma, que eu tinha, por exemplo, um relatório qualquer, e aí eu tinha uma classe que fazia tudo aquilo que aquele relatório precisava. Quando eu tinha um outro relatório, adivinha o que acontecia? Eu tinha que criar uma nova classe. Ou seja, no final das contas, eram como se fossem todas as classes, o quê? Tampas de X-Wing, ao invés de serem compostos por classes que fossem simples e de fácil coesão umas com as outras, né? Que a minha interface fosse fácil de conectar umas outras. Eram classes extremamente complexas e por isso a reutilização delas eram praticamente inexistentes. Daí que eu comecei a criticar a orientação objeto. Eu estava tentando procurar uma orientação objeto melhor. E só agora com a orientação 2.0 é que eu comecei a ter noção melhor dos design patterns, dos padrões de projeto, conceitos solid. E aí eu fui entender que eu estava pensando de uma maneira diferente, mas aquilo tudo que eu estava tentando procurar já estava feito no Solid e nos padrões de projetos. Então o Strategy, o OCP, o SRP, são tudo princípios que te ajudam a fazer uma melhor orientação a objeto. Então, pessoal, eu concordo que a leitura do livro de Design Patterns não é uma leitura fácil. Tá? Os conceitos ali naquele livro demoram um tempo para serem assimilados. Então, por exemplo, o Strategy está rendendo uma temporada inteirinha dos vídeos aqui do ABAP 101. Imagina todos os outros padrões, o que a gente pode alcançar. Mas são ferramentas essenciais para que a gente possa fazer uma orientação objeto melhor ou uma orientação objeto 2.0. Nos próximos vídeos, eu vou continuar aplicando as melhorias ao meu relatório de pedidos. E esses conceitos vão aparecer novamente. E eu vou chamar mais ainda a atenção de vocês quando esses conceitos começarem a aparecer nas novas melhorias que eu vou fazendo. Legal? Um abraço para vocês e até o meu próximo vídeo.